e a cores também, né? Louvado seja Deus. Meus irmãos, e nessa noite de bênção e de festa, nós temos também o privilégio de ter entre nós o reverendo Diego Martins. Queria pedir para que ele ocupasse o púlpito, ele será o pregador nessa noite. O reverendo Diego, ele é casado com a nossa irmã Lorena, são pais da Bianca, Israel e Estela. Lorena está aqui? Lorena está lá, ó, em pé, lá atrás. Queremos dar as boas-vindas à irmã também. E nós os veremos com muita frequência, cada vez mais. E no ano que vem, a todo instante, vamos estar juntos, pois ele foi convidado pelo Conselho da Igreja, sob minha indicação, para ser um dos nossos copastores no ano de 2022. O reverendo Diego, ele é um jovem pastor, tem 32 anos, mas com uma longa experiência. Estudou no IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lane, atuou vários anos como evangelista na Igreja Presbiteriana do Guará 1, depois veio aqui para o nosso seminário, 5 anos, né, reverendo? 5 anos. E depois atuou também como copastor naquela igreja. Atualmente ele é professor na área de ensino religioso no nosso colégio presbiteriano Mackenzie. E as informações que nos chegam, tanto da igreja quanto do colégio, onde a Lorena também é assistente na capelania, junto com o pastor Mazinho, é de que esse casal é muito querido, muito sério, muito dedicado ao trabalho do Senhor, e nós estamos muito felizes por tê-lo aqui conosco, viu, reverendo? A você também, Lorena, seus filhos. O reverendo, ele será pastor dos nossos adolescentes da UPA e também da equipe de louvor, inicialmente. E vai continuar também como professor em tempo parcial ali no Colégio Mackenzie. Então, uma alegria para nós tê-lo aqui conosco hoje. Eu pedi, então, que mesmo ele ainda não sendo pastor da igreja este ano, vai ao presbitério dentro de alguns dias, mas que ele nos desse esse privilégio de recebermos a palavra do Senhor por seu intermédio. Obrigado, reverendo. Deus o abençoe. Boa noite, igreja. É uma alegria imensa poder estar aqui com todos vocês, compartilhando um pouco da palavra do nosso Deus. Eu agradeço a gentileza, o carinho do pastor Marco, dos presbíteros, dos demais pastores, líderes e irmãos que nos receberam com tanto afeto, tanta alegria. Para essa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor, no Salmo de número 2. Quero te convidar, abra a palavra do Senhor no Salmo de número 2. Deixe a Bíblia aberta nesse Salmo. Em breve eu farei a leitura desse texto. Foi em 1572 que um escritor francês, Michel de Montaigne, escreveu uma obra, e nessa obra ele dedicou um dos capítulos para descrever um pouco sobre como viviam os moradores, os habitantes do Novo Mundo. E nesse capítulo há uma frase interessante, uma descrição interessante. Ele declara, ele afirma a respeito daquele povo. Um povo sem lei, nem rei, que parece ser feliz. Um povo sem lei, nem rei, mas que parecia ser feliz. Ainda nesse capítulo, ele traz algumas informações que não são nada positivas a respeito desse povo. Ele afirma que no Novo Mundo as pessoas não sabiam o significado da mentira, traição, dissimulação, avareza, inveja, difamação e perdão. Eles praticavam, segundo Michel, o canibalismo, eram homens adeptos da poligamia e mulheres de moral extremamente baixa. Essa era a percepção desse autor a respeito das pessoas que aqui estavam. O tempo passou, e uma verdade eu tiro da afirmação desse autor: todo rei, todo povo precisa de um rei. Todo povo precisa de um líder. Todo povo precisa de alguém que possa dirigi-lo por um caminho
ensiná-lo o que é certo e o que é errado, todo povo necessita de um rei. Mas quando eu olho para a história do mundo e percebo tudo o que a história me mostra a respeito de reis, homens que assentaram no trono, sim, eu posso às vezes extrair dessa história alguns poucos reis que foram bons, mas a grande maioria deles foram maus, corruptos, que pensavam no poder, que pensavam em si mesmos. Entretanto, a boa notícia para mim e para você é que, de acordo com a palavra de Deus, nós somos um povo, nós temos uma lei e nós temos um rei. Nós temos um rei. E essa verdade está estampada na Escritura de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Nós somos um povo que temos um rei. Em nossos documentos de fé, de forma específica, o catecismo, o breve catecismo, na sua pergunta 26, detalhando um pouco sobre esse rei, o rei que nós temos, a saber, Jesus, faz a seguinte pergunta: como exerce Cristo as funções de rei? E a resposta é: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos, protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Cristo é o nosso rei. E é nessa perspectiva que eu quero convidá-lo, com toda a reverência, a acompanhar a leitura do Salmo de número 2. Assim diz a palavra do Senhor: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, soberano Senhor, aqui estamos nós. Tua palavra foi lida. Que nessa meditação, Deus, nessa exposição, o Senhor possa falar ao nosso coração, corrigindo-nos, exortando-nos, consolando-nos para a glória do Senhor. Essa é a minha oração, o meu pedido, o nosso clamor, em Cristo Jesus. Amém. O Salmo 2 é um salmo messiânico. Isto é, ele foi escrito possivelmente por Davi, mas ele está apontando para um outro rei. O Salmo 2, curiosamente, ele foi estruturado com base no conceito político do antigo Oriente Próximo. Que conceito era esse? Conceito simples. O conceito da política de vassalagem. Existia um grande rei, poderoso rei, que subjugava então outros pequenos reis, pequenas nações. Essas nações deveriam entregar a esse grande rei o tributo que lhe era devido. Mas, em troca, essas pequenas nações recebiam desse grande rei o auxílio
tempo de guerra, apoio militar e outras benesses. Tendo como perspectiva esse conceito político da época, é que Davi, então, escreve esse salmo. Só que aqui no salmo, o grande rei, o poderoso rei, é o Deus de Israel. E os reis vassalos, os reis súditos, são todos os reis da terra. E esses reis representam, então, suas nações, a humanidade. E aqui nós conseguimos extrair, nesse salmo, 3 preciosas lições. E a primeira delas, o Senhor reina. O Senhor reina a despeito dos homens. O Senhor reina a despeito dos homens. No versículo 1, 2 e 3 é dito: porque se enfurecem os gentios, porque os povos imaginam coisas vãs. Aqui nós conseguimos perceber a rebeldia humana. Quantas vezes esses reis estavam ali tramando coisas para que de alguma forma pudessem perceberem-se livres de Deus. E alguns termos que aparecem aqui no texto são curiosos. A expressão se enfurecem, imaginam coisas vãs, se levantam, conspiram. Tudo isso aqui mostra para mim e para você a loucura da oposição desses homens e dessas nações. E isso aqui é um reflexo do ideário libertário humano, porque desde sempre, o homem, desde o jardim do Éden, tem a intenção e a pretensão de se ver livre de Deus. E eles dizem: rompamos os laços, os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, nós queremos um mundo sem Deus, queremos uma cultura sem Deus, queremos uma liberdade sem Deus. Sim, essa expressão desses reis vassalos nada mais é que a expressão que há no meu coração, que há no seu coração, sem Cristo. A rebelião original, lá no jardim do Éden, Adão e Eva, comendo do fruto, eles estavam declarando: Deus, nós queremos liberdade. E em cada pecado que a igreja comete, em cada pecado que de forma individual cada um comete, nós estamos dizendo: eu quero viver livre. Quero o meu mundo, minhas leis, minhas regras, minha forma de agir. E nada mais claro do que a cultura, para que nós consigamos entender, então, a que nível está essa rebelião. Há um tempo atrás, um autor, compositor, muito conhecido no Brasil, Arnaldo Antunes, escreveu na melodia de uma de suas canções, entre aspas: pé em Deus e fé na taba, fecha aspas. Pé em Deus e fé na taba, dando a entender que a partir de então, nossa cultura, o Brasil, estava dizendo para Deus: basta. A partir de hoje o que vale são nossas raízes, a sociedade, a comunidade, a ancestralidade. Basta, Deus. Um filósofo atual, francês, ateu militante, em uma entrevista afirmou, entre aspas: só o homem ateu pode ser livre, porque Deus é incompreensível, incompatível com a liberdade humana. Se Deus existe, eu não sou livre. Ora, o princípio fundamental do Deus, com D minúsculo aqui, do Deus do cristianismo, é o entrave e um inibidor da autonomia do homem, fecha aspas. Outro pensador, mas esse do ano de 1888, poeta, já dizia na sua poesia, abre aspas:
do fundo desta noite que persiste, a me envolver em breu eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Eu sou dono e senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Fecha aspas. Quando eu observo então a cultura, eu percebo que realmente a nossa cultura, como substrato do coração humano, revela esse desejo de libertar-se de Deus. Eu quero uma vida autônoma, não guiada, não dirigida por esse Deus. Mas o Salmo me apresenta, a palavra de Deus me apresenta, nos apresenta um Deus que reina soberanamente a despeito de toda a oposição humana. Ele reina. Deus estabelece os limites, Deus estabelece as regras, Deus não nos consultou quanto às leis que Ele devia estimular e estipular para este mundo. Não, Ele é o grande rei, Ele é o soberano e eterno governador de todo o universo. O reinado de Deus é impositivo, soberano e grandioso. E quantas vezes nós confundimos a relação com o Deus eterno? Acreditamos que Deus reina de acordo com o sistema democrático, parlamentarista ou outro que conhecemos por aí. Não, Ele é soberano. E se de alguma forma, hoje, meu querido, minha querida, a sua voz está ecoando as palavras desses homens ímpios, arrependa-se. Subjugue-se e renda-se ao senhorio desse eterno e grandioso Deus. Deus reina a despeito dos homens. A segunda lição que eu aprendo nessa noite, nesse salmo, a partir do verso 4 até o verso 6, eu quero ler mais uma vez com os irmãos. O texto diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Segunda lição: o Senhor reina e nada frustrará seus planos. O Senhor reina e nada frustrará os seus planos. Na perícope anterior, nós percebemos o movimento, a dinâmica do que acontece, do que está acontecendo abaixo dos céus. A relação e a maquinação do mal entre os homens. Só que agora eu sou levado a olhar para além do céu, para cima. E aqui nós temos um vislumbre do que está acontecendo no alto e sublime trono. O Deus, o Todo-Poderoso, glorioso, majestoso, aquele que habita os céus. O que está acontecendo com ele aqui? O texto diz que Deus está rindo e zombando. Deus ri. O Todo-Poderoso está rindo de toda a estupidez humana que busca lutar contra Ele. Deus ri de toda a pretensão humana que planeja, de alguma forma, destruir os eternos propósitos divinos. Deus ri da altivez humana que insiste em rebelar-se contra Ele. Ele, que é onisciente, é onipotente, Ele que é o Todo-Poderoso. Deus ri, porque toda oposição, toda conspiração, tudo aquilo que é feito contra Deus, no mínimo, soa patético e cômico. Deus zomba. Deus zomba, frustrando os planos dos homens. Deus zomba, usando os fracos para envergonhar os fortes. Deus zomba, usando loucos, ou os loucos, para envergonhar os sábios.
Deus zomba usando aqueles que não são para envergonhar aqueles que são. Deus zomba, estabelecendo os seus eternos planos na história. E ele age sem precipitação, sem pressa. No versículo 5, nós percebemos que Deus, a seu tempo, trará o juízo sobre os ímpios. A seu tempo, os ímpios receberão a paga dos seus pecados. E Deus está trabalhando na história. Deus está em movimento. E a priori os ímpios podem até acreditar: Deus não está aqui. Deus não está vendo o que nós estamos planejando. Ou Deus já perdeu mesmo a batalha. Quando na verdade Deus soberanamente está trabalhando. Aí eu encontro no versículo 6 a seguinte afirmação: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Enquanto os reis, vassalos estão planejando, cantando vitória, acreditando que o mundo pertence a eles, Deus está trabalhando. E chega o momento onde Deus estabelece sobre o monte Sião seu rei. E ele, ao estabelecer o seu rei, ele zomba dos homens. Ele ri dos homens. Por quê? Basta olhar para a Escritura Sagrada e nos lembrar, então, de todos os eventos que contam para mim e para você a vinda de Jesus a esse mundo. Jesus nasceu numa manjedoura, estrebaria, não no palácio. Deus ri e Deus zomba da arrogância humana. Jesus era de uma família pobre, filho de um carpinteiro. Deus ri, Deus zomba dos recursos humanos. Jesus foi criado em Nazaré, um lugar totalmente escanteado, estigmatizado. Deus ri e Deus zomba da altivez humana. Jesus foi aclamado enquanto ele estava sentado num jumento, não num cavalo. Deus ri e Deus zomba. Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Jesus morreu numa cruz, considerado maldição, morte indigna para homens de bem. Deus ri, Deus zomba, e Ele constitui o rei, Ele constitui o seu rei sobre todos os demais. E uma prova disso, uma prova que Deus, Ele ri e zomba de toda a pretensão humana, nós tiramos da história. A história relata que, em 363, o imperador Juliano, amante das antigas tradições romanas, perseguidor, e ele empreendeu inúmeros esforços para anular o crescimento do cristianismo. Ali, ele empreende, então, uma batalha, mas ele é ferido. Fica 3 meses sobre a cama. E perto de sua morte, percebendo, então, que ele não consegue vencer e abater o seu inimigo, ele declara, segundo alguns historiadores afirmam, ele disse: venceste, Galileu. E assim ele morre. Diocleciano, outro imperador, também inimigo do Evangelho, inimigo de Cristo e do cristianismo, ele mandou, no ápice, na sua glória, ele mandou, então, construir 2 monumentos. Em um estava escrito, abre aspas, Diocleciano Jovium Máximo Hércules Césares Auguste, por ter extirpado do Império Romano o título cristão que levou a República à ruína. Na outra coluna estava escrito, Diocleciano Jovium Maximus Hércules Césares Auguste, por ter abolido em todo lugar a superstição de Cristo,
por ter expandido a adoração dos deuses. Fecha aspas. Resultado? Diocleciano morreu, o Império Romano caiu, o cristianismo permanece até hoje e Cristo vive. Nenhum inimigo pode frustrar os planos do nosso Deus. Ele reina. E isso nos leva à terceira lição da noite. O Senhor reina sobre o seu povo através de Jesus. E do versículo 7 até o versículo 12, nós encontramos aqui o coração desse salmo. O coração desse salmo porque faz alusão a uma cerimônia de entronização. O rei Davi, o compositor desse salmo, sabia muito bem o que era a cerimônia de entronização. As falas, toda a pompa, tudo aquilo que envolvia aquela cerimônia. Mas ao ler esse salmo, de forma específica, do versículo 7 até o 9, existem algumas palavras aí que não dá para entender essas palavras sobre a perspectiva do rei Davi, sendo uma atribuição a ele, mas sim entendemos pela ótica do autor de Hebreus que essas palavras desses versos se referem a Jesus. E o autor de Hebreus, usando esse texto e ainda mostrando a supremacia de Cristo Jesus, afirmou: pois qual dos anjos Deus já disse, você é meu filho, hoje me tornei seu pai? Deus nunca disse também a um anjo, eu serei seu pai e ele será meu filho. Significa que esse salmo fala sobre Jesus. As palavras que eu encontro aqui são palavras que se referem à pessoa de Jesus. Jesus é rei. Jesus é o rei constituído por Deus. Jesus é o rei que a nação de Israel tanto esperou. Jesus é o rei que nós, cristãos, adoramos e exaltamos. Jesus é o rei. E em suas palavras, o próprio Jesus, depois de ser humilhado, agora glorificado em Deus, ele afirmou em Mateus capítulo 28, versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é rei. Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 14, se referindo àquele que viria, afirmou: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus é rei. E destacamos aqui 4 características do reinado de Cristo. Jesus reina de forma legítima. Ele é rei legítimo. No versículo 8 é dito: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Jesus é rei legítimo. Ele não usurpou, foi dado a ele. A ele pertence então o mundo, os habitantes e tudo que esse cosmo existe pertence ao rei Jesus. Cito a célebre frase de um autor, teólogo, Kuyper, onde ele afirmou: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Segunda característica é que Jesus, ele é rei justo. O versículo 9 diz assim: com vara de ferro as regerás, e despedaçarás como um vaso de oleiro. Jesus é rei gracioso. No versículo 12, na parte A, diz assim: beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Essa expressão aqui, beijai o filho, é interessante, porque dá a ideia de sujeição. Entenda que ele é poderoso. Sujeite-se ao filho e receba dele a graça.
Jesus é Rei gracioso. E por fim, Jesus é Rei dos reis que oferece refúgio. Porque na parte B do versículo 12, diz assim: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Ele é refúgio, Ele é seguro, Ele é torre forte. Qual o papel de um rei? Promover ordem, justiça, paz, oferecer refúgio, segurança. Esse é o papel de um rei. A história nos mostra que o mundo foi profundamente abalado na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Eu creio que muitos aqui já ouviram falar de uma menina judia, Anne Frank, que durante, então, a perseguição nazista, ela, com outras 7 pessoas, encontraram refúgio, e ali naquele refúgio, ela relata em seu diário tudo aquilo que eles viveram. O tempo passa, e depois de 2 anos, eles foram encontrados, levados então para a morte, para o campo de concentração. E no diário, ela deixa transparecer que, a despeito de estar no refúgio, sua alma, seu coração estava repleto de temor, insegurança e privação. Quando a palavra de Deus afirma: bem-aventurado aquele que encontra no Senhor refúgio, não é desse refúgio que está falando aqui. Não é de refúgio onde eu estou inserido e vou sentir tristeza, temor, tremor, insegurança. Não. O refúgio que o Senhor Jesus nos oferece é um refúgio que dissipa toda insegurança, que afasta todo medo, que nos traz verdadeira paz e alegria, mesmo em meio ao caos. Jesus, o Rei, oferece refúgio, segurança. E eu quero concluir. No início dessa reflexão, eu citei a frase de Michel, onde ele dizia: um povo sem lei nem rei, mas que parece ser feliz. E minha palavra para você, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite é: se você está cansado da aparência da felicidade, se você está cansado da aparência de segurança, se você está cansado da aparência de paz, se você está cansado da aparência, volte-se para o Senhor, renda-se ao Senhor, porque nós somos um povo, nós temos uma lei e nós temos um rei. Volte-se para Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, verdadeiro Senhor. Ele não é impostor, Ele governa, Ele nos protege, Ele reina sobre tudo e todos. A igreja primitiva, desde o início, para afirmar sua fé, desenvolveu então alguns credos. Temos o credo apostólico, niceno, atanasiano e outros. Mas os teólogos afirmam que o maior dos credos, no sentido de afirmação, porque ele é pequeno em seu teor, o maior dos credos foi aquele desenvolvido ali durante o Império Romano, onde todos deveriam aclamar o imperador romano, dizendo que ele era Senhor, mas os cristãos, reconhecendo que somente Jesus, somente Deus, somente o Senhor é o Rei eterno, os cristãos afirmavam o seu credo, que era: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Rei. Que confissão temos nos lábios? Que confissão trago nos lábios? Eu não quero que minha voz seja um eco a mais daquilo que os homens
o coração, esse mundo está dizendo por aí. Mas eu quero que minha voz ecoe aquilo que eu encontro em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, que foi cantado, melodificado por Handel no ano de 1742, onde se diz: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo é o Senhor. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Amado Deus, soberano Senhor, nós reconhecemos, Tu és o Rei. Que o nosso coração, nessa noite, não seja encontrado lutando contra o Senhor, mas submisso, entregue, rendido, diante da beleza, da grandiosidade e da misericórdia do nosso Deus. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.